A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Hoje com a apresentação de Rosimeire Talamone. Nos 3 últimos programas deste mês, nas férias do meu colega Ferraz Júnior, eu, jornalista Rosimeire Talamone, estarei à frente do USP Analisa aqui na Rádio USP Ribeirão. E o programa traz hoje o professor Hugo Tourinho Filho, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. O professor nos traz uma nova forma de despertar o interesse dos jovens pela atividade física, pelo equipamento que mais atrai o jovem atualmente, o videogame. O professor coordena um programa de condicionamento físico com games interativos para crianças obesas e com sobrepeso. Professor, é impressão nossa ou as crianças hoje cada vez mais aparecem com doenças de adulto? Não, isso infelizmente é um fato, né? Tem alguns estudos que vêm indicando valores que são alarmantes com relação à população infantil e adolescentes. Para você ter uma ideia, no ano de 1989, o excesso de peso entre crianças de 5 a 9 anos girava em torno de 15%. É importante dizer que teriam 2 nomenclaturas, sobrepeso e obesidade. Popularmente, o sobrepeso é aquele que está gordinho e o obeso é aquele que efetivamente já se encontra num estado que é preocupante, né? Então, esse excesso de peso, sobrepeso, na década de 80, no final da década de 80, em 1989, o excesso de peso entre crianças de 5 a 9 anos girava em torno de 15%. Entre 2008 e 2009 foi feito um novo estudo e subiu para 35%. Mais que dobrou. Mais que dobrou. A obesidade, que é algo que preocupa tanto quanto o sobrepeso, no final da década de 80 estava girando em torno de 4,1% em crianças de 5 a 9 anos. E hoje, em 2009, o último levantamento, subiu para 16%. Com relação a 9 a 19 anos, o excesso de peso de 7,7% foi para 21%, 21,7%, e o excesso e a obesidade de 1,5% para 5,9%. Na última década, a incidência de obesidade entre criança e adolescente subiu de 4% para 14%. E a que se deve isso? Há um binômio que é muito importante, que é hábitos alimentares inadequados e um estilo de vida sedentário. Esses 2 são os grandes vilões hoje da saúde mundial, porque a obesidade passou a ser uma epidemia. E a obesidade nunca vem sozinha. A obesidade traz com ela uma série de outras comorbidades: hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, dislipidemia, que é o excesso de gordura no sangue. Enfim, quando a gente fala que uma pessoa está obesa, não há só uma preocupação estética. Aliás, a última preocupação é estética. A preocupação mesmo é com a saúde. E por isso que a gente tem que começar a se preocupar, porque isso já atingiu crianças e adolescentes. Tá. Professor, o impacto dessa realidade das crianças na saúde delas, qual é especificamente? Tem impacto. Hoje, você encontra crianças e adolescentes que já sofrem, por exemplo, de uma síndrome que era muito normal nos adultos, a chamada síndrome metabólica. Síndrome metabólica, há algum tempo atrás, era chamada de síndrome X, que é o conjunto dessas doenças ligadas a um estilo de vida inadequado, que vem acompanhado pela diabetes, que vem acompanhado pela dislipidemia. E isso faz com que as crianças adoeçam de forma muito cedo como um adulto. E qual que é o problema disso? É que uma criança obesa fatalmente será um adulto obeso. Mas você sabe que, além do impacto sobre a saúde da população, tem um impacto muito grande também sobre a saúde financeira de um país, né? O que se gasta hoje em matéria de investimento na saúde de um país
por conta de estilo de vida inadequado é impressionante. O Brasil não está sozinho com esse mapa. Não, os Estados Unidos hoje ele gasta em torno de $1 trilhão por conta de doença relacionada a estilo de vida inadequado. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que, por exemplo, um hipertenso que descompensa, se ele é obeso, ele às vezes gasta o dobro do tempo internado do que uma pessoa que não é obesa. Tá. E isso incide muito sobre o sistema de saúde. Professor, qual vai ser o impacto, então, na vida adulta? Ele vai continuar sendo um diabético? E o que mais que pode agravar? Para você ter uma ideia, isso na vida adulta está fazendo com que as pessoas, o que na década de 60... a maior incidência era de pessoas acima de 60 anos, por exemplo, de distúrbios cardiovasculares. Hoje isso está muito mais precoce. Pessoas entre 40 e 50 anos hoje estão sendo acometidos de distúrbios cardiovasculares, por exemplo, de infarto, o que ocorria acima de 60 anos antes. E qual que é o problema disso? Além da saúde, é que a pessoa deveria estar no seu pico de produtividade. Tá. E ela está tendo um infarto. E é interessante também alertar a população feminina, que na década de 60, praticamente a incidência de distúrbio cardiovascular ocorria também pós-menopausa, quando as mulheres perdem uma certa defesa do organismo por conta de características hormonais. Hoje em dia não. Mas por que as mulheres estão sendo tão acometidas hoje por esses distúrbios cardiovasculares? Que a mulher sabe da não dupla jornada, da tripla jornada, né? As questões culturais, a mulher hoje está no mercado de trabalho, mas a mulher também é responsável pela casa, responsável pela educação dos filhos, ela é sobrecarregada hoje, e as mulheres hoje estão adoecendo de forma muito mais precoce. Isso já vem da infância. Isso já vem da infância. Então nós podemos dizer que a nossa saúde ela é uma poupança. Exatamente. Que começa muito cedo. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito que que você deve investir hoje no corpo que você quer ter amanhã. Tá. Isso é muito importante, sabe? É uma questão de educação, sabe? Deveria ser uma questão de saúde pública, né? Como a gente aprende que é importante tomar banho, escovar os dentes, a gente deveria aprender que é importante ter um estilo de vida ativo. Está envolvido com programas de exercício, porque isso salva pessoas. Professor, chega a ser contraditório, né? Do ponto de vista da estética, as pessoas estão demorando mais para envelhecer. E do ponto de vista de saúde, a caminhar dessa forma, nós vamos envelhecer cada vez mais cedo. É isso? Eu costumo dizer que às vezes se a gente não pode com o inimigo, junte-se a ele, né? Então, se você for hoje por exemplo, numa academia, em torno de 4% da população brasileira hoje frequenta academia. Só isso? Tem um mercado enorme a ser conquistado, né? Se você for conversar com essas pessoas, muito provavelmente elas dizem que estão por lá por questões de saúde, coisa e tal. Mas é muito forte a questão estética, e eu não estou julgando. Não é problema de você querer estar bem com o seu corpo. Isso não é o problema. O problema é quando você exagera, né? O problema é quando você faz disso uma questão tão importante que você abre mão da sua vida social, coisa e tal. E eu costumo dizer para os alunos, não se preocupe que ela esteja lá simplesmente por causa da estética para fazer selfie. Porque ela está também usufruindo dos benefícios de estar num programa de exercício físico para a saúde, além da estética. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Professor, nós falamos até agora sobre as crianças e o impacto na vida adulta das crianças hoje sedentárias, né? Dá para reverter ainda essa situação, professor? Eu penso que sim. E a forma de revertermos isso é exatamente utilizando aquilo que está prejudicando. A gente costuma dizer que é extremamente paradoxal a influência da tecnologia na nossa vida. Hoje, a expectativa de vida é muito maior
em função do avanço da tecnologia. Hoje é mais difícil morrer. Antigamente se morria por uma infecção. Hoje você tem uma série de medicamentos, uma série de estratégias para preservar a nossa saúde, para preservar a vida. Mas essa mesma tecnologia nos tornou extremamente sedentários. Hoje, se você quiser, você sai de casa, não precisa abrir o seu portão, que é um portão eletrônico, você vai usar o seu carro, você não vai caminhar, você vai usar uma esteira rolante ou um elevador, você vai usar o controle remoto, você vai usar uma cadeira com rodinha que você se arrasta até o telefone, você não precisa mais nem se levantar. Então tudo isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais sedentárias. Nós não fomos criados para ficar parados, nós precisamos de movimento. E como usar essa tecnologia? Essa tecnologia, ela está cada vez mais participativa na nossa vida, né? Quem é hoje que não está numa fila de banco, que usa o seu celular para jogar um joguinho no seu celular, ou então para dar uma checada nas mídias sociais, enfim, isso está muito forte na vida das pessoas e a gente tem que começar, e isso faz com que as pessoas se tornem mais sedentárias. E eu penso que a gente tem que começar a pensar em usar essa ferramenta para estimular exatamente o contrário. Como isso? Para você ter uma ideia, tem um estudo bem recente sobre nichos de mercado de videogame, né? Então tem alguns mitos que caíram por terra. Por exemplo, videogame é coisa para nerd, é coisa para... Hoje tem uma expressão que é para geeks, né? Que são os geeks. São aquela tribo viciada em tecnologia, é o nerd avançado, né? Tá. Não é. Videogame não é só para essa população. 67% das famílias hoje tem um console em casa de videogame. Não estou falando nem do jogar no celular. Estou falando de ter um videogame em casa. 67% das famílias. Apenas 25% das crianças são usuários de videogame. 50% entre 18 e 49 anos. Tá. São os mais velhos. São. E o idoso está empatando com a criança. Em torno de 26% dos idosos fazem uso de videogame. Videogame não é mais só para homem. 40% das mulheres também usam videogame. E usam para quê, professor? E para que poderiam utilizar? Entretenimento. Tá. Entretenimento. E aonde entra, então, o videogame como estratégia? Como estratégia. Bom, começou a se relacionar muito o videogame com estilo de vida sedentário e com perda de saúde. Assim como, eu vou tentar fazer um paralelo, assim como os fast food também estão sendo relacionados a uma alimentação inadequada, estilo de vida inadequado e perda de qualidade de vida. Qual foi o contra-ataque dos fast food? Tem lá um lanchinho que vem com a maçã. Agora nós servimos saladas. Qual foi o contra-ataque das empresas de videogame? Vamos fazer videogame que usa o movimento. Os chamados exergames. É uma geração de videogame que você joga com o seu corpo. Não mais apenas com um joystick, com controle de mão e que você fica jogando lá na mão. Eu gostei dessa ideia, porque há videogames muito interessantes, que você corre, que você pula, que você dança na frente da televisão. E quando é que você começou a parar para pensar em que isso poderia ser um instrumento? Eu tenho uma parceria junto com o Departamento de Pediatria, junto com o professor Martinelli, no ambulatório de obesidade infantil. E nós estudamos uma questão que não tem a ver com videogame, que é o EGH-IGF. E aí eu me deparei com esse ambulatório e falei, olha, professor, vamos fazer uma parceria com a educação física e oferecer programas de exercício para essas crianças que vêm ao ambulatório para ser consultadas, coisa e tal. E o professor Martinelli me relatou a dificuldade de inserir essas crianças num programa. São crianças com obesidade severa, com uma série de limitações e que, de certa forma, fogem da atividade física porque são excluídas no seu meio de atividade física. Isso eu aprendi que não significa que elas não gostam. Elas gostam, mas na maioria das vezes são excluídas e, para preservar a sua integridade, elas evitam. Por que eu vou lá ser caçoada, vou lá que fiquem brincando comigo, então eu prefiro não ir. E eu pensei na ideia, e quem sabe a gente traga essas crianças para a escola de educação física por causa do videogame? Como assim? Vamos fazer essa criançada nos procurar por causa de jogar videogame. Mas videogame com movimento,
dançando, jogando. E aí foi montado um laboratório na Escola de Educação Física, chamado Laboratório de Mídia Interativa e Exercício Físico, que tem 5 videogames nessa geração de Exergames, que pode ser usado o corpo para jogar, e oferecemos para as crianças obesas. A procura foi... No início, difícil, porque de fato a impressão que eu tenho é que elas ficam sempre na defesa. Mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir jogar videogame, mas alguma coisa eles vão me cobrar. Alguma coisa eu vou ter que retornar. Por isso eu combinei sempre com os pais que levam as crianças lá. Eu não vou pesar o seu filho e não vou ficar incomodando com medida, pelo menos num primeiro momento. Então o que o senhor quer com o meu filho aqui? Que ele seja feliz. E que ele seja feliz se movimentando. Então, no início, eles chegavam... a gente só pode brincar? Brinque. Brinque, dance, jogue. E eu queria, num primeiro momento, investigar o efeito dessa estratégia sobre alguns aspectos funcionais. Pressão, nível glicêmico. Só que eu não consegui. Por quê, professor? Eu não consegui por um dos melhores motivos desse trabalho. Elas não ficam mais só comigo. Tá. Como assim? Lá na Educação Física nós temos natação, nós temos escolinha multiesporte. E essa salinha, ela foi montada estrategicamente dentro do ginásio de esporte. Então ela entra dentro do ginásio de esporte, vai para a salinha de videogame, mas quando ela sai, ela se depara com crianças jogando vôlei, brincando. Acabou despertando ela para outras atividades. Tanto é que um dos últimos estudos que a gente fez agora de levantamento, a gente chegou que 87% aumentou em 87% o interesse por outras práticas. Tá. Então eu abandonei a ideia de investigar só o efeito dos Exergames sobre essas crianças. Porque eu não acho justo falar para uma criança, você vai ter que ficar 3 meses ou 2 meses só comigo. Se era uma criança que carecia de movimento, eu quero mais é que ela vá nadar. A ideia era justamente essa. Exatamente. E o maior problema de pesquisa se transformou no maior trunfo do projeto, aumentar o interesse por outras práticas, que é o principal objetivo desse projeto. Só para encerrar esse bloco, quantas crianças estão lá hoje? Nós temos em torno de 20 crianças, porque o laboratório ainda tem um espaço limitado. Mas eu tenho possibilidade sim de ter mais crianças, nós gostaríamos. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Professor, o senhor está começando novos projetos aí de uso de tecnologia, inclusive utilizando os videogames dinossauros. Tradicionais. Aquele que de fato é sedentário mesmo. Sabe que hoje existe uma categoria de usuários de videogame que estão se profissionalizando e ganhando muito dinheiro. Tá. Eu me deparei uma vez com uma competição que teve que encheu sala de cinema e estádio de futebol para assistir a final de um jogo de videogame. Foi matéria na TV, inclusive. Exatamente. Ganhou um tempo imenso. Exatamente. A Fox está transmitindo um canal específico de esporte, esses jogos, né? E aí começou a surgir um termo chamado e-esporte e e-atleta. O que é isso? O que é isso? Tem locais, por exemplo, em grandes centros hoje, no país e no exterior, com equipes que participam dessas competições, que tem nutricionista, que tem preparador físico, que tem treinador, que tem psicólogo, porque isso está girando muito dinheiro. Tá. Então eu falei, opa, esse videogame tradicional também não está deixando de ser vilão. Por quê? Como está se profissionalizando e esses jogadores percebem que um estilo de vida sedentário faz com que caia o desempenho deles, faz com que caia a concentração,
faz com que caia a resistência para ficar na frente daquela televisão, eles começaram a investir em qualidade de vida. O quê? Se alimentar melhor e fazer atividade física. Tá. E é exatamente isso que a gente quer investigar agora. E é exatamente isso que a gente quer trazer para dentro da Escola de Educação Física aqui da USP. No último sábado, a gente fez uma competição de videogame tradicional. A gente chamou do primeiro Rib Smash. A gente usou um joguinho que chama Super Smash Bros., que é de luta. E que a gente chamou exatamente esses geeks para dentro da escola. E o jogo foi dentro do ginásio. Foi muito interessante. Primeiro, porque apesar de ser um jogo de luta, não é com aqueles personagens do Mario Bros. Então não é uma... é violento? Não vi tanta violência. Eu joguei, participei como iniciante. E foi muito interessante, porque a gente tem que tomar muito cuidado com os preconceitos, principalmente dentro da academia. Videogame não é bom, coisa. Vamos ver, vamos trazer esse pessoal. Eu não vi uma discussão, eles ficaram das 2 às 7h30 da noite, eu não vi uma discussão com relação a resultado da competição. Eles faziam um chaveamento, quem ia perdendo ia saindo, o outro ia adiante. Todos eles nunca deixaram de se cumprimentar no final de cada jogo. Professor, para encerrar, vamos falar um pouquinho de políticas públicas. Nem toda criança, ainda mais um país pobre como o nosso, tem acesso a videogames, e principalmente voltados aí para ele se movimentar. São equipamentos caros. E também nem todos os adultos conseguem pagar uma academia. Sim. Né? Muita gente anda muito transporte público, que ocupa também todo o tempo dela. Perfeito. O que fazer com essas pessoas? O que nós podemos cobrar do poder público para que as pessoas tenham acesso a academias ou tenham pelo menos uma praça limpa para se exercitar? Olha, Rosi, se você hoje, boa parte das pesquisas que investigam sobre o que mais angustia a população hoje, eles estão elencando saúde e segurança. E as pessoas precisavam entender que se essas crianças hoje tivessem acesso, que se os nossos governantes tivessem uma política pública séria de oferecimento de uma prática regular de exercícios físicos para essas crianças que não têm acesso às academias ou às escolas que estão oferecendo isso, a gente com certeza iria atingir o objetivo de auxiliar na educação, de melhorar a saúde dessas crianças e de melhorar a segurança pública. Porque não há melhor lugar para se educar uma criança, e eu não estou falando isso porque eu sou professor de educação física, mas é porque vários países que tiveram problema com violência urbana usaram essa estratégia e tiveram efeitos extremamente positivos. Um que eu posso dizer agora é o Tolerância Zero, que Nova York usou, que em cada quarteirão tinha uma quadra e estimulava a prática entre crianças e adolescentes, e isso fez cair muito o índice de crime nessa faixa etária. Se os nossos governantes pudessem entender da importância de se fazer uma política pública que oferecesse espaço para essa prática, mas como fazer isso? Aqui em Ribeirão, por exemplo, tem uma série de escolas de educação física. Eu só vou dar, talvez, uma sugestão. Nessas escolas de educação física, dentro do currículo, os alunos precisam fazer estágio. Quem sabe, e a gente tem alguns espaços aqui que são bastante interessantes. Tanto no centro da cidade, a gente teria que investigar mais a margem da cidade, mas quem sabe fazer uma parceria com essas escolas de educação física, com os projetos de estágio, e esses alunos de educação física irem a essas praças e receberem essas crianças. E eu vou dizer uma coisa, sabe, Rose, por mais que um tablet hoje é extremamente atrativo, um videogame é extremamente atrativo, criança, e eu tenho por experiência, eu tenho uma disciplina que eu ofereço esse tipo de prática, criança ainda gosta de pular amarelinha. Criança ainda gosta de brincar de mãe da rua. Criança ainda gosta de brincar de pega-pega. E aí, quando você faz isso, qual que é a importância disso? Essas atividades, elas têm a sua importância de entretenimento, da ludicidade, mas você pode usar isso como meio de educação. Porque quando ela brinca disso, ela tem regras a seguir. E ela vai aprender a respeitar regras. Ela vai aprender a respeitar o colega. Ela vai aprender a respeitar hierarquia. Aliás,
tudo que esse país carece hoje. Valores, e não tem melhor lugar para se fazer isso que dentro de uma quadra, dentro de um campo, dentro de uma pista, numa praça, com as pessoas fazendo atividade física. E próximo da casa dele, né, professor? E próximo da casa deles. Então... Pode ter certeza que eu acompanho também bons projetos aqui, Rose, de professores de escolas públicas, em que até um tempo atrás a referência de alguns meninos eram aqueles meninos mais próximos hierarquicamente do traficante da região. E um projeto bem feito de professores de educação física, por exemplo, com um time de handball que eu acompanhei, a referência deixou de ser esse menino para ser os meninos que iam bem nas competições de handball. Se querem me perguntar hoje qual é uma das maiores ferramentas de educação e segurança, é a gente oferecer a possibilidade dessas crianças estarem fazendo atividade física. E não é para formar atleta não, Rose, é para formar cidadãos. Com saúde. Com saúde. Encerramos mais um USP Analisa, que recebeu hoje o professor Hugo Tourinho Filho. Agradecemos a presença do professor e até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Apresentação: Rosimeire Talamone.